Bom dia, meu amigo e minha amiga! Começamos mais uma manhã, mais um dia com a graça e a bondade de Deus sobre nós. Como é bom podermos acordar pela manhã e ter a certeza de que estamos debaixo da mão poderosa de Deus, aquele que está no controle de todas as coisas. Nada escapa do seu controle. Nada escapa das suas mãos. Isso não quer dizer que tudo que aconteça na terra seja da expressa vontade de Deus. Mas mesmo quando os homens praticam o mal que não é da vontade de Deus, mesmo quando as pessoas realizam coisas terríveis que não agradam a Deus, Deus continua no controle. Porque chegará o dia em que Ele irá fazer justiça desses casos. Há pessoas que dizem assim: Deus é mau porque Deus permite o mal. Deus não é bom porque Deus deixa as pessoas fazerem o mal. Olha o mundo como está. Se Deus tivesse tanto poder como diz, as coisas não seriam assim. Meus amigos, o tempo que nós estamos vivendo é o tempo da misericórdia e da paciência de Deus. Onde Deus, desde Adão e Eva, tem deixado os seres humanos livres para fazerem o que quiserem, expressarem as suas obras. Quando Adão e a Eva pecaram, o mal entrou em nós e nos tornamos escravos do pecado. E aí, no seu tempo, Deus enviou os profetas e depois, no seu tempo, Deus enviou o seu próprio Filho, Jesus, para nos redimir dos nossos pecados e nos libertar do que nos aprisionava. E desde então, o bem e o mal estão convivendo juntos na terra. Nós temos pessoas buscando a Deus e uma vida santa e uma vida boa, mas nós temos pessoas indo de mal a pior e fazendo todo tipo de maldade. E os dois crescem junto, como o joio e o trigo. Mas chegará o dia da colheita. E essa é a questão. Não é porque Deus ainda não fez o julgamento que Ele não vai fazer. Chegará o dia em que Deus vai encerrar esse tempo de liberdade, esse tempo de misericórdia para que se arrependam, e Ele vai descer. Ele vai vir à terra para julgar os vivos e os mortos. E então, meu amigo, ninguém ficará impune. Nenhum mal ficará impune. No reino de Deus não entrará o pecado, e nem a maldade, e nem os transgressores. Entrarão pecadores? Sim, entrarão aqueles que são arrependidos. Aqueles que foram lavados pelo sangue de Cristo. Aqueles que se entregaram a Ele com coração sincero. Esses, por piores que sejam os seus pecados do passado, entrarão no reino de Deus. Mas aqueles que praticavam o mal de consciência e não se arrependeram, e não aproveitaram a misericórdia, e não se voltaram a Deus, e não choraram a sua desgraça, esses de forma alguma entrarão no reino de Deus. E é sobre isso, sobre este juízo de Deus que um dia virá, que nos fala no Apocalipse capítulo 11, versículo, nós podemos pegar aqui mais para o final, versículo 15 em diante. É uma cena, que se vê no céu, e João viu o seguinte: o sétimo anjo tocou a trombeta, e houve no céu vozes fortes dizendo: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e de seu Cristo, e Ele reinará para todo o sempre. Hoje, o reino do mundo, infelizmente, ele é governado por pecadores. Seres humanos que se afastaram de Deus, o homem. E este homem, por causa do pecado, está dominado por Satanás. Por isso Jesus diz que Satanás é o príncipe deste século. Ou seja, por um tempo ele é o príncipe desta terra, por causa do pecado.
porque ele domina as pessoas por causa do pecado. Agora será tirado o domínio de Satanás, porque Jesus vai voltar. E é quando esta sétima trombeta tocar, ou seja, as trombetas aqui, queridos, estamos vendo em Apocalipse, elas significam tempos. É um tempo, uma fase que Deus permite para a Terra. São várias fases que o planeta vai passando e coisas que Deus vai permitindo, mas cada fase tem os seus sinais. Deus está sempre mandando sinais. Ora, nos nossos tempos estamos vendo aí inundações, furacões. Nós estamos vendo vários tipos de sinais na terra, no céu, no ar, né? Secas. Quantas coisas estamos vendo, coisas que nunca tínhamos visto antes, pandemias. Tudo isso são sinais de Deus para chamar a atenção da humanidade que alguma coisa não está certa. O que não está certo? O pecado. O fato de viverem longe de Deus. E aí o versículo 16 diz assim: e os 24 anciãos que estavam sentados no seu trono diante de Deus, prostraram-se sobre o rosto e o adoraram, dizendo: graças te damos, Senhor Deus, Todo-Poderoso, que és e que eras, porque assumiste o teu grande poder e passaste a reinar. Na verdade, as nações se enfureceram. Chegou, porém, a tua ira e o tempo determinado para serem julgados os mortos, para lhes se dar o galardão aos teus servos, aos profetas, aos santos e aos que temem o teu nome, tanto aos pequenos como aos grandes, e para destruíres os que destroem a terra. Aleluia! Neste dia, quando tocar esta trombeta, quando o Senhor voltar, quando então chegar este dia em que Ele estabelecerá o seu reino definitivo sobre toda a terra, neste dia Ele vai julgar os vivos e os mortos, como lemos. Inclusive os mortos de todas as gerações virão diante de Deus. E ali, aqueles que amam a Deus, que obedecem a Deus. Os santos somos nós, que fomos santificados pelo sangue de Cristo. Nós receberemos o nosso galardão, ou seja, a nossa recompensa eterna. Nós viveremos para sempre com o Senhor. E os que destroem a terra, estes serão destruídos. Então o juízo de Deus vai vir. Quando você olha para alguém que faz o mal hoje aqui nessa terra, e que talvez até pinta, né, como uma pessoa boa, muitas vezes nós vemos poderosos fazendo mal e sendo elogiados ainda na mídia, pessoas que enganam a nação e recebem aplauso, pessoas que matam, que roubam e têm poder e têm riquezas e está tudo bem. Sim, está tudo bem nesse tempo, mas chegará o dia do juízo. Alguns já serão, né, já sofrerão os danos aqui nessa terra, porque o pecado ele cobra a sua dívida. Mas alguns passarão nessa terra sem muito sofrimento. Mas fique tranquilo, meu irmão. A Deus, a Bíblia diz que de Deus ninguém zomba. De Deus ninguém zomba. O que o homem semear, isto mesmo o homem colherá. Gálatas capítulo 6. E daí diz assim: quem semear no terreno da carne colherá destruição. Mas quem semear no terreno do Espírito colherá a vida eterna. Semeemos no terreno do Espírito. Vamos viver na presença de Deus. Vamos viver amando ao Senhor, obedecendo a Ele, numa vida de piedade, numa vida buscando a direção do Senhor para cada ato, para cada decisão, para cada palavra. Vamos limpar a nossa boca e o nosso coração. Vamos tirar de nós mesmos tudo aquilo que não agrada ao Senhor. Vamos colocar um cântico novo nos lábios.
e vamos confiar no juízo eterno de Deus. Vamos confiar na bondade de Deus. Vamos confiar na fidelidade de Deus. Amém? Vamos orar. Querido Deus e Pai, eu te agradeço nesse dia pela tua bondade, misericórdia e por esse tempo de misericórdia que o Senhor tem dado. Não é um tempo de impunidade, mas é um tempo de misericórdia para que nós mesmos venhamos a nos arrepender. Para que nós mesmos possamos rever os nossos caminhos e construir nessa terra algo que o Senhor quer que façamos. Anunciar o Evangelho a quem ainda precisa te conhecer. É um tempo de criarmos nossos filhos e educarmos eles no teu caminho. Obrigado pela tua misericórdia. Obrigado por esse tempo, Senhor. Pedimos, Senhor, tem misericórdia da nossa geração. Tem misericórdia das pessoas que estão hoje no pecado, no erro. Senhor, eu peço que o teu Espírito sopre e traga arrependimento, para que não venham todos se perder. Tem misericórdia da nossa família, Senhor. Tem misericórdia dos nossos filhos, Senhor. Tem misericórdia da nossa própria alma, Senhor. Queremos no dia do teu reino, do teu juízo. Queremos, Senhor, nesse dia, ser chamados de servos bons e fiéis e sermos convidados ao teu descanso. É o que pedimos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe você, meu amigo e minha amiga. Que você e eu possamos deixar o Senhor nos abençoar com a sua palavra todos os dias e reinar sobre a nossa vida desde agora. Para o mundo, o reino vai chegar quando Jesus voltar. Mas para nós, o reino já está em nós. Já habita em nós o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Um grande abraço e até amanhã. Deus abençoe vocês.